Opa, e aí, a seguinte, repensando o modelo de autoridade, beleza? Para falar sobre isso, fiz algumas anotações e a ideia é dar continuidade naquela primeira proposta, nós repensarmos o jeito de ser e fazer igreja, e começando com a palavra autoridade, ou com o modelo de autoridade, ou confrontando o modelo de autoridade vigente. Para isso, fiz algumas anotações. O texto é o texto do Evangelho de João, capítulo 19, em que Jesus é levado diante de Pilatos e que Pilatos, de cara, pergunta para ele da onde ele tinha vindo, ou quem era ele, ou por que ele estava ali e tal. Alguma coisa nesse sentido. Pilatos fala com ele e é ignorado por Cristo. Cristo não responde. Inconformado com isso, o que Pilatos faz? Dá uma segunda investida, ou seja, faz uma segunda pergunta no formato, na forma de carteirada. Diz o seguinte: será que você não sabe quem eu sou? Né? Pilatos era um prefeito de uma província romana na Judéia. Existia Herodes, que era governador, e existia o imperador. Pilatos aí nessa escala de 3, ele era o menorzinho, contudo, era uma autoridade. Então Pilatos dá essa carteirada e fala o seguinte para Jesus: você não sabe quem eu sou? Posso continuar essa sentença, te levar à crucificação, como também posso te livrar dela. Então fale alguma coisa em sua defesa. Essa teria sido a segunda investida de Pilatos após a primeira, após ter sido ignorado pela primeira. Jesus, respondendo à segunda, diz da seguinte maneira: nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto você não tivesse sido revestido por ela, se você não tivesse a recebido do alto. As pessoas usam esse texto para dizer o seguinte: Tropical, quem legitimou o modelo de autoridade sobre e um sob, ou seja, esse modelo de autoridade de hierarquias, foi o próprio Cristo, porque ele reconhece que a autoridade que Pilatos havia recebido era uma autoridade dada do alto, uma autoridade dada por Deus. Mas na nova tradução linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil, está escrito da seguinte maneira: o Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Aí sim os caras falam assim: Tropical, está escrito, aquele famoso jargão, está escrito, né? Sem nenhuma base, contestação, ou seja, Bíblia por Bíblia, versão por versão, argumento por argumento, sem nenhuma outra base de análise, sem nenhuma pesquisa, sem nenhum aprofundamento exegético do texto, ou seja, razão, sem nenhuma noção ou sentimento. Conclui-se que realmente foi Deus que deu autoridade a Pilatos sobre Jesus, e ponto. Ou seja, não se fala mais nisso. Jesus Cristo estava ali sujeito a Pilatos. Não para mim, em nenhuma hipótese. Será que pelo menos leram a sequência do texto, que diz o seguinte: por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. E em que seria culpado o que entregou a Jesus, já que o entregou a uma autoridade vinda de Deus? Essa é a pergunta que eu tenho para todos aqueles que dizem que Jesus legitimou o poder de Pilatos. Enfim, o texto original, para isso nós temos uma Bíblia do grego para o português, uma Bíblia transliterada do grego para o português, que inclusive também é da Sociedade Bíblica do Brasil. Ou seja, não existe a palavra ou a frase ou a sentença autoridade dada por Deus, mas que consta na infeliz tradução versão da NTLH. O texto original seria exatamente assim: não terias autoridade contra mim se não fosse dada a ti do alto, certo? Não existe a palavra Deus. A palavra autoridade sobre, no texto original, no grego é katechousiazo. Quanto a esse assunto, Jesus já havia reprovado esse modelo quando os discípulos discutiam para saber quem seria o mais importante. Veja lá no texto de Mateus, capítulo 20, eles estavam discutindo quem se sentaria um à direita, qual seriam os dois que sentariam um à direita e outro à esquerda de Jesus Cristo quando ele chegasse no trono. Quem seria o mais importante, ou quem seria o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e assim por diante. Nesse texto, de acordo com Jesus, ele diz o seguinte: são os gentios que exercem a autoridade posicional, ou seja, poder tirano ou autoridade imposta. Eles governam e dominam e controlam pessoas de cima para baixo, mas entre vós, ou seja, entre nós, não deveria ser assim. Aquele que quiser ser maior, esse deve ser o que serve, ou seja, o que está servindo as pessoas melhor. Gosto de usar o exemplo do modelo familiar, que para mim é o melhor modelo que representa a dinâmica celestial. Na minha casa, por exemplo, eu tenho 3 filhos, 3 meninos, o mais velho tem 11 anos, vai fazer 12 em novembro. Sou eu que pago as contas para ele, sou eu que pago a escola,
sou eu que abro a geladeira, que dou banho quando ele explica, eu e minha esposa, mais especificamente minha esposa, mas nós somos os provedores, nós somos a fonte para que esses meninos aprendam, cresçam e vivam e sejam melhores do que nós somos. A única coisa que eles irão nos dever, ou que nos devem, é a honra, ou a dupla honra, como por exemplo, a principal cadeira à mesa da refeição é minha e da minha esposa. A nossa ideia é que eles sejam melhores do que nós. Esse é o modelo de autoridade que nós exercemos em casa. Esse é o modelo de autoridade que está presente em todos os lares. Ou seja, o modelo de autoridade que serve, não que é servido, não que ganha, não que se alimenta, não que se enriquece, não que domina sobre pessoas, não que tem poder tirano, não que comanda de cima para baixo, mas é o que comanda de baixo, ou seja, é o que exerce uma função ombro a ombro, é o que liberta, é o que envia, não é o que segura, não é o que retém, não é o que cobra, não é o que domina, não é o que enriquece às custas de outros. Então Jesus, ele desmonta essa ideia dos discípulos de segundo, terceiro, quarto na escala de hierarquias. E por fim, não legitima tal modelo de autoridade. Quanto ao outro ponto da questão, a frase, se não fosse dada a ti do alto, ao invés de afirmarem que significa que venha de Deus, deveriam ao menos considerar uma interpretação histórica, ou seja, que o poder de Pilatos tenha vindo do imperador. Já pararam para pensar nisso? Pilatos era apenas um prefeito provinciano. E ainda havia o jogo de empurra-empurra de Herodes, que era o governador. Então Jesus poderia ter dito para Pilatos o seguinte: cara, você não é tudo isso daí, não. Tem gente ainda maior que você nessa escala de hierarquia. O poder que você recebeu vem do alto, ou seja, poderia ser, vem de Herodes, ou poderia ser, vem do imperador. Você não é o cara, você só tem autoridade porque esses dois caras lhe deram autoridade. Ou seja, não existe Deus na frase. Mas tem um cara chamado Jacques Ellul, escreve Anarquia e Cristianismo, gostaria que vocês também dessem uma olhada nele. Ele diz o seguinte: isso também não faria sentido algum, a ideia de que tenha sido Herodes ou até o imperador. Porque Jesus afirmaria a Pilatos que ele depende do imperador. O que isso tem a ver com a discussão deles? Até porque Jesus não estava nem aí para o modelo de Estado, governo romano e que quer que seja. Tá? Depois de tudo isso, o que mais me faz sentido sobre tal assunto é o ponto que o próprio Jacques Ellul apresenta sobre a questão. Ele diz que Jesus teria dito a Pilatos algo como: seu poder sobre, ou seja, contra mim, vem do espírito do mal, das hostes espirituais do mal. Isso corresponde à frase já reproduzida por Jesus quando responde aos chefes e sacerdotes, que está da seguinte maneira, abre aspas, é o poder das trevas que opera no processo. Bom, por fim, a segunda parte da resposta de Jesus a Pilatos é explicada. Tu detens o poder, abre aspas, tu detens o poder do espírito do mal, mas aquele que me entregou a ti é culpado de pecado ainda maior. Deus é fonte de vida inesgotável. Ele propõe, através de seu Filho, um novo estado, um estado celestial estabelecido na terra, implantado com criatividade pelo seu povo que o representa. Ou seja, a igreja, que, sei lá, pode ser também, já se tornou um termo sagrado, a igreja, tal, mas o povo de Deus, ou esse povo que diz acreditar em Deus, deveriam, né, entender que nós somos um povo que marcha pela terra para combater o caos, para combater a tirania, para combater esse modelo de autoridade tirano, esse modelo de autoridade que vem de cima para baixo. A pergunta que eu gostaria de deixar aqui para encerrar o assunto é o seguinte: qual que é o modelo de autoridade mesmo que tem dentro das instituições que você frequenta, da sua igreja? Quem que são os privilegiados? Quem que domina de cima para baixo? A quem é servido o copo d'água? Ou quem é que serve o copo d'água? Quem tem a vaga de estacionamento privativo? Quem tem benefício na cantina, na livraria e tudo mais? Ou seja, esse é o poder, ou esse é o modelo de autoridade que Jesus apresenta para nós, como povo que dá continuidade à sua história, estabelecendo o reino e proclamando e gritando, repetindo a famosa oração: venha o teu reino e seja estabelecido na terra, seja feita a tua vontade. Ou seja, é isso que nós temos feito, dando continuidade a um sistema que nada mais é que um microestado dos homens, que enriquece com o dinheiro. Sei que está um pouco exagerado, será que está um pouco exagerado? Não sei, acho que não. Deveríamos repensar, talvez a crítica, como tenho dito, ela parte de um certo exagero. Mas gostaria que você repensasse nisso, né? Ou repensasse sobre o assunto modelo de autoridade. Repense a autoridade, né? Poder tirano
não é o modelo de autoridade que Jesus estabeleceu. Pense na dinâmica familiar, na dinâmica da sua casa, e talvez assim você chegue mais próximo do modelo de autoridade que Jesus pensou ou que Jesus ensinou, beleza? No mais, é isso daí, a gente se tromba no outside. Voltarei a falar sobre o assunto, se necessário. Tem alguns outros textos que nós poderíamos citar sobre chefes e autoridades e governos e tudo mais, mas por enquanto é isso daí. Beleza? Boas ondas, até mais.